Postura é a forma que o corpo mantém ao lutar contra a gravidade, opondo-se às forças externas para manter o equilíbrio. E no quadro de hoje, o Dr. Paulo Mendonça, que é fisioterapeuta, vai falar um pouquinho sobre postura. É isso mesmo, né, doutor? O que é a postura? Exato, Patrícia. A postura nada mais é do que um conjunto de posições que o nosso corpo acaba adotando no dia a dia. E o grande vilão da história aí é a gravidade. É onde a gente tem que prevenir e agir contra ela, mas sempre buscando uma postura mais ideal, correta nas atividades do dia a dia. E como você mesmo disse, são vícios, né, que o nosso corpo ele adquire, né, conforme o tempo. Exato. Esses vícios posturais que nós chamamos, tá no nosso dia a dia. Tá? Desde chegar em casa e olhar para a sala, olhar para o sofá chama a gente já deita ou senta de uma postura mais inadequada possível. E pode reparar, a gente sempre senta do mesmo lado, na mesma posição, a gente acaba adotando esses vícios posturais inconscientemente, a gente acaba não percebendo. E isso com o tempo pode acarretar problemas relacionados à postura. Quais são as situações que causam a má postura? Bom, para a gente falar de postura, a gente pode estar abrangendo algumas situações, né? A gente pode falar assim, por exemplo, a lombalgia. A lombalgia é um quadro de dor lombar. E essa dor lombar pode vir a cometer, né, principalmente localizada na lombar, mas de uma postura inadequada. Por exemplo, um modo de dormir. Tá? Algumas pessoas dormem, no modo mais simples de falar, de barriga para baixo, né? A gente chama de decúbito ventral. E isso é uma posição inadequada. Tá, e essa postura durante o sono, né, a gente acaba permanecendo muito tempo na mesma posição e pode levar a um quadro de dor lombar. É uma postura viciosa durante o sono. Isso é uma condição que a gente tem das posturas erradas, né? O principal que a gente acaba lidando no dia a dia é a posição de dormir, a posição de sentar, a posição de dirigir, né? As tarefas do dia a dia que a gente acaba adotando posturas que a ergonomia dentro de casa não favorece, né? Quem é muito alto chega em casa tem uma pia muito baixa, ou o sofá é inadequado, ou quem é muito baixo acaba tendo a condição inversa, né? A pia acaba sendo muito alta, então a gente acaba adotando posturas que isso acaba trazendo consequências graves. E para melhorar a postura, o que nós devemos fazer? Bom, é um conjunto de fatores, né? Primeiramente, a gente precisa avaliar esse indivíduo para identificar qual é a condição que ele apresenta. A condição, vamos voltar a um exemplo, né? Uma lombalgia. Por que daquela dor? Então, essa dor vai ter que ser investigada para identificar qual é a causa dela. A gente fala muito assim na idade escolar, né? Da criança ou do adolescente carregar uma mochila. E a gente sabe que hoje as mochilas são abarrotadas, né, de cadernos, apostilas, livros. E isso aí, consequentemente, acaba também levando a um comprometimento da musculatura, da coluna, que é onde a gente precisa estar investigando exatamente para identificar se realmente é só uma postura inadequada ou se já tem alguma outra consequência um pouco mais grave, né, relacionada a uma compressão nervosa ou relacionada até mesmo a uma hérnia discal. Então a gente precisa, primeiramente, avaliar, identificar o que está comprometendo, qual é a estrutura que está sendo comprometida e realmente aí começar um trabalho para reverter esse quadro, né? Mas o ideal, lembrando sempre, é a prevenção. A gente está prevenindo, a gente está corrigindo essa postura antes de que as patologias ou as posturas erradas apareçam. Perfeito. Doutor Paulo, nós temos uma adolescente, uma modelo, que você vai demonstrar nela a postura correta, né? De sentar, de apoiar talvez, o que mais? Isso, inicialmente vamos definir algumas posturas, né? Quais são as posturas erradas? O que a coluna, né, suporta? Quais são as condições que ela apresenta? E aí a gente explica basicamente quais são essas condições da postura, né, e o que a gente pode estar fazendo para estar prevenindo inicialmente essas posturas erradas. Perfeito. Vamos lá então. Ok, estamos aqui com a nossa modelo Larissa, né, numa fase escolar. Então vamos dar algumas definições, né? Então a coluna é dividida em coluna cervical, torácica, lombar e a curvatura sacral. São essas divisões anatômicas que nós temos, né? A divisão fisiológica biomecânica, né? Você tem uma lordose cervical, uma cifose torácica, uma lordose lombar e uma cifose da curvatura sacral. As que são relevantes, né? Que a gente tem mais acometimento. A lombar, essa é a população acaba incidindo maiores quadros de dores. Então, a acentuação dessas curvaturas são as posturas inadequadas. Então, se eu tiver uma projeção da cabeça para frente, tá? E o aumento do ângulo dessa
lordose cervical, a gente acaba dando o nome de hiperlordose, e isso é uma alteração da postura. Na torácica, né, a cifose já é a curvatura fisiológica, mas a acentuação dela, tá, projetando esse ombro para frente e aumentando esse ângulo da curvatura da torácica, nós temos uma hipercifose. Aí são as alterações patológicas. E da lombar, né, que você aumentando também essa curvatura, você tem uma hiperlordose. São alterações das posturas, né, relacionadas à coluna com o nosso dia a dia nas posturas viciosas. E é onde a gente tem que estar prevenindo e tratando essas condições. Lembrando ainda, né, a acentuação dessa curvatura cervical ou torácica ou lombar são as alterações que essa postura acomete. Mas não podemos esquecer o seguinte, que o contrário, né, a retificação da curvatura cervical ou a retificação da curvatura torácica, lombar, a retificação o quê? A coluna ela vai ficar retinha, né? Agora ela vai ficar numa posição que não tem mais a curvatura, então seria a retificação. Isso também é uma alteração da postura. Então, tanto o aumento da curvatura quanto a diminuição excessiva dessa curvatura fisiológica, que todos nós temos, tá, são as alterações relacionadas à postura, à coluna. Numa vista lateral, né, aqui a gente vai observar as curvaturas desse indivíduo. Numa vista posterior, né, olhando pelas costas, aí é a nossa famosa escoliose, a alteração da coluna, que é o quê? É o desvio, vamos projetar aqui um pouquinho para o lado, é um desvio lateral. Então, o aumento ou diminuição da curvatura, cifose ou a retificação, né? O aumento da cifose ou a retificação, que é um desvio anterior ou um desvio posterior. Na escoliose, o desvio ele é lateral, né, a coluna. Então, aonde você vê isso aqui? Carregando um peso, carregando as mochilas de um lado só, onde a gente pode estar levando esse indivíduo, né, esses comprometimentos posturais, principalmente pela mochila nessa idade escolar que ela apresenta. Então, a gente tem que estar observando, avaliando, tratando, né, para que isso aqui não evolua para uma patologia mais severa. Mais um exemplo que a gente poderia estar citando aqui é a postura sentada, né? Então, a gente vai simular aqui uma situação que não é a correta. Isso, escorrega um pouquinho para cá, Larissa. Para cá, para baixo. Isso, encosta. Tá. Essa é uma posição que aparentemente é muito confortável, né? Então, a gente chega em casa, no sofá, é uma posição que acaba sendo escolhida a preferida. Porque realmente a posição errada, a posição viciosa, ela é muito confortável, né? Mas justamente ela é o quê? Ela facilita a fraqueza daquela musculatura. Então você não esforça, você não tem o esforço do trabalho que deveria ser feito com a musculatura. Então é muito mais cômodo, é muito mais gostoso. Então essa é uma postura errada que a gente não deve estar adotando. Em sala de aula, em casa, tá? Em qualquer situação que você se pegue nessa posição, a gente procura estar evitando. E isso aqui vai trazer consequências para a postura. Talvez não no momento, tá? Mas no dia a dia isso aí vai acabar trazendo consequências à má postura e patologias futuramente, né? Outras condições que a gente pode ter. Senta de novo, Larissa, para trás, isso. Apoia para frente um pouquinho assim, ó. Isso. Essa é uma outra condição, que apesar de também ser muito agradável ou aparentemente agradável, a gente tem o apoio dos braços sobre as pernas, né? Isso facilita o quê? Alivia a tensão em cima da musculatura da coluna, fazendo com que se torne o quê? Menos força. Aí entra a gravidade de novo, né? O auxílio dos membros superiores. Também é gostoso ficar nessa posição, mas também sobrecarrega a coluna lombar. Então a gente tem que tomar cuidado. É outra posição errada que a gente tem que estar se policiando. Outra posição errada, vem para frente só agora. Isso. Essa posição também acaba sendo outra posição errada, porque ela não tem o encosto, né, da cadeira pelas costas. Isso aqui também acaba acarretando consequências e posturas erradas. Pode ver que nessa posição que ela se encontra, ela já projetou o ombro para frente, tá? Então ela procura uma posição confortável. Nem sempre essa posição confortável é a posição correta. Qual que seria a posição correta para a gente estar orientando agora, né? Ela vai sentar para trás, isso, tá? Joelho e o quadril numa posição em termos de ângulo, né, de 90 graus, tá? E as costas apoiada. Essa é a posição correta para ela estar sentando. Perfeito. Bom, lembrando mais uma vez também,
apesar de ser uma posição correta, tá? Ela tem que lembrar o seguinte, por exemplo, um indivíduo que trabalha sentado 8 horas durante o dia, porque a posição é correta, ele não deve permanecer todo o tempo na posição sentada. Então, a cada 45 minutos, 1 hora, ele precisa dar um intervalo de aproximadamente 10 minutos para justamente aquela musculatura não sobrecarregar e não fadigar, né? Não ficar cansada por permanecer todo aquele tempo na mesma posição. Então, lembrando, a posição incorreta é prejudicial e permanecer na posição, mesmo que sendo correta por um período longo, também pode trazer consequências dessa postura. Então a gente tem que tomar cuidado. Então nesse intervalo aí de 45, 1 hora, 10 minutinhos de repouso, de um alongamento, de uma atividade que possa modificar a musculatura, que possa dar um trabalho para essa musculatura. Por quê? Porque ela está encostada, as costas está apoiada na cadeira e quem está fazendo um trabalho de sustentação é a cadeira. Então a musculatura também está ali, ó, tô descansando. E isso não é ideal. Perfeito. Olha, eu acho que a gente tem que realmente se policiar, porque nas situações incorretas, nas posições incorretas, acredito que vocês, assim como eu, me vi nessa situação. Então a gente tem que sim se policiar, porque o tempo vai passando, os problemas vão se agravando, né, Dr. Paulo? E lembrar que o Dr. Paulo, na área de fisioterapia, tem várias especialidades. Hoje a gente está falando de postura, mas tem aí muitos assuntos vindo. No nosso próximo quadro a gente vai continuar falando de postura, mas outras situações. Então o Dr. Paulo Mendonça faz um atendimento home care, um atendimento diferenciado. Fale um pouquinho das suas especialidades e também passe o contato para eles. Bom, Patrícia, as especialidades, né, que a gente tem dentro da traumatologia e ortopedia, que inclui a correção da postura, tá? Tanto adolescentes, adultos ou idosos, tanto na parte preventiva quanto na parte corretiva, também é importante a gente lembrar isso, né? Lembrando também, sou professor universitário há 18 anos, então tem um tempo aí que a gente tem uma bagagem para estar orientando de forma mais adequada esses nossos pacientes. Tenho especialização em fisiologia do exercício, em docência do ensino superior, traumatologia e ortopedia, então são algumas que a gente pode estar citando aqui, dentre outras que a gente sempre tem que estar se atualizando na nossa área, no nosso ramo, para não ficar para trás. Precisou então de um bom profissional, fisioterapeuta? Entre em contato com o Dr. Paulo, que ele vai até a sua casa. Qual é o telefone do Dr. Paulo? Bom, quem quiser entrar em contato pelo telefone, pode ser o telefone 99636-3300 ou por e-mail, né, drpaulomendonca@gmail.com.